E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos, né? Bom, aula passada a gente viu como é que a gente criava aqui o ambiente de trabalho, como é que a gente colocava o robô, coloca a ferramenta, coloca o objeto, né, as referências para a gente poder trabalhar, tá? Vimos como é que a gente muda o valor aí dessas referências, né, que a gente pode reposicioná-las, tá? E aí a gente pode reposicionar os objetos também nessas referências, tá? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como movimentar o robô. Aí, o robô está aí bonitinho, mas por enquanto não está fazendo nada. Então, quando a gente vai programar o robô de forma offline, né, que nós vamos ensiná-lo, não sei se vocês se lembram que eu falei na aula, que uma das formas é a gente posiciona o robô, grava aquela posição, reposiciona o robô e grava a posição. Então, nós vamos criando um monte de pontos aí, né, que vão formar a trajetória desse robô. Okay? Então, para poder definir esses pontos, a gente precisa conseguir movimentar o robô. Tem algumas formas fáceis de se fazer isso, né, aqui no programa. A primeira delas é aperta a tecla Alt no teclado e movimenta o robô com o botão esquerdo do mouse. Observa que quando a gente aperta a tecla Alt, aparecem aqui ó, nessas referências algumas setinhas em curva, né, e alguns planos. Tá? Bom, o que isso significa? Então, eu consigo movimentar o meu robô em cada uma das direções, X, Y e Z. Tá? Vou apertar aqui a tecla Alt, ó, eu consigo movimentar o meu robô em X, em Y, em Z. Tá? Eu consigo rotacionar o meu robô em torno de cada eixo, ó, rotaciona em torno de X. Opa, peraí que precisa mudar o ângulo aqui. Movimento, rotaciona em torno de Y e rotaciono em torno de Z. Então tem todos os movimentos aqui do robô, ok? E esses planos, hora que eu mexo eles, ó, eu vou movimentar o robô no plano. Tá? Então, ao invés de movimentar só num eixo, ó, aqui eu mexo só num eixo. Ó. Deixa eu só mudar o ângulo aqui. Ó. Tá? Então, ó, se eu for movimentar nesse eixo, ó, eu só consigo ir para frente e para trás nele. Ó. Eu não vou para os lados. Ó. Tá? Não consigo ir para os lados. Se eu movimentar no plano, eu posso movimentar em qualquer posição aqui nesse plano. Beleza? Ou nesse outro aqui. Então, eu consigo fazer o movimento nos planos. Ok? Bom, é um jeito fácil de fazer o movimento, mas não é muito preciso. Tá? Outra coisa que é interessante observar. Vejam que, olha que eu movimento aqui o meu robô. Aqui, ó. Então, se eu movimento o meu robô aqui ó, no meu TCP, ó, eu vou movimentar ele com relação a esse eixo aqui. Se eu movimentá-lo aqui, ó, eu estou movimentando com relação a essa outra referência aqui. E se eu movimentar aqui, ó, eu estou movimentando com relação a outra referência ali, a da base. Tá? Então, cada movimento que a gente faz, né, onde a gente pega aqui as setinhas, ó, é em relação àquele conjunto de coordenadas, tá, ok? Beleza? Deixa eu só ver que eu acho que eu botei. Bom, então essa forma que a gente tem de movimentar aqui é fácil, mas ela não é precisa. Eu não sei, por exemplo, qual é a inclinação que eu tenho aqui na minha pistola, né? Qual é a posição em cada eixo que eu tenho aqui. Será que eu estou aqui em 20 milímetros, em 30, em 50? Né? Então eu não consigo definir isso, né, só por aqui. Deixa eu fechar aqui. Tá? Agora, existe uma outra maneira que a gente tem para movimentar o robô, que eu vou
é aquela janelinha que eu fechei, né? Dou um clique duplo aqui no nome do robô ou no próprio robô e vai aparecer aqui, né, todas as coordenadas que a gente tem. Então, a primeira que aparece aqui, ó, é da ferramenta. Ó. Então, é a nossa pistola de soldagem com respeito à flange do robô, ou seja, com relação ao ponto onde ele está conectado aqui. Tá? Então, eu tenho a posição aqui da minha ferramenta, o meu TCP, que é o que está aqui com relação a esse ponto aqui, da flange do robô. A segunda coordenada que aparece aqui, ó, é o frame 2 com relação à base. Então, é isso daqui com relação à base. Ok? E, por fim, eu tenho a posição aqui da ferramenta, né, com relação ao meu reference frame. Então, essa posição aqui com relação a essa referência aqui. Ok? Consigo alterar esses valores, qualquer um deles, digitando aqui. Tá? Então, eu posso inserir o valor manualmente, vou colocar aqui. Posso colocar o valor manualmente. Ou eu posso posicionar aqui o meu mouse e girar a rodinha que ele tem aqui, ó, que ele vai mudando o valor, ó, tá vendo? Olha lá. Então, ele vai reposicionando, tá? Então, eu consigo mudar a posição de cada um desses caras aqui, né, por essas coordenadas. Uma outra forma de fazer isso é usando aqui esse disquinho, tá? Então, aqui eu preciso selecionar o que eu quero mover, né? Com relação eu quero movimentar o robô, aliás, com relação aqui, referência, então eu posso usar a referência da ferramenta, tá aqui, referência da ferramenta, ó. Eu vou movimentar o meu robô, olha lá, então, né, em X, em Y, em Z, ó, com relação a essa referência aqui, ó. Tá? Eu posso rotacionar em torno de cada eixo, ó, olha lá, rotacionando em torno de X, ó, sempre com relação a essa referência aqui. Eu posso fazer esse movimento, ó, com relação ao meu reference frame, que é esse cara aqui, ó. Então, ó, olha só como é diferente o movimento de rotação que eu tenho aqui, tá? E eu posso fazer isso com relação à base do robô, ó. Tá? Deu para perceber a diferença? Vamos movimentar aqui esse cara, movimento de translação com relação à base do robô, ó. É esse o movimento, ó. Tá? Se eu fizer esse movimento com relação ao TCP, olha lá, ó, é outro movimento, tá? Então, a gente tem diferentes movimentos, né, dependendo da referência que a gente adota, beleza? Mas eu posso movimentar o meu robô por aqui, ó. Tá aqui. E observe que conforme a gente vai movimentando, ele vai mudando aqui as coordenadas, tá? Olha lá, ó. Aí ele vai mudando as coordenadas, beleza? Por fim, a gente pode definir a posição do robô com relação aos ângulos de cada junta. Né? Vocês se lembram que a gente conversou na aula sobre isso, que a gente podia definir a posição com relação a cada junta? Tá aqui, aparecem aqui todas as juntas do robô e aqui, ó, eu vou fazer o movimento, ó. Tá? Então, eu consigo fazer o movimento do meu robô. Olha lá. Beleza? Então, ele vou movimentando. Junta 2, aqui é junta 3, olha lá. Junta 4, deixa eu virar aí pra cá. Junta 4, olha lá. Aí junta 5, aí junta 6. Tá? Então, eu consigo movimentar o meu robô com relação às juntas. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai fazer aí a movimentação do nosso robô. Belezinha? Tranquilo? Então, por hoje é isso, né? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente define, então, os alvos, né? As posições
que nós vamos precisar para iniciar a programação do robô. Beleza? Um abraço, até mais.